A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus que é viva e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Gênesis, a história de José, que é uma história cheia de dor, de tristeza, mas no final de vitória. Uma história que em algum momento lembra a minha e a tua vida. Mas José nos ensina fidelidade, independente de qualquer coisa. Amém? Hoje vamos trabalhar em Gênesis 47, o capítulo do 1 ao 12, onde o tema é Deus está preparando um banquete. Você tem chorado? Você tem sofrido? Mas Deus está preparando um banquete. Aleluia! Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai, meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindo da terra de Canaã, esses que estão na terra de Gósen. José avisou ao rei, a Faraó, digamos o grande presidente da época, que sua família tinha chegado. Tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Sabe o que me chama a atenção? É que José tinha orientado a eles para não falar só de ovelhas, primeiro de gado, porque ovelha era abominação aos olhos dos egípcios. Mas quem é ruim é sempre ruim. Mas só que Deus era com José. Se tem alguém que tenta te prejudicar, descansa, porque as pessoas que te conhecem sabem o teu caráter, e Deus mais ainda. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. No mínimo era para eles dizer: Nosso irmão, ele falou contigo, nos chamou para nos socorrer, porque lá a fome é grande. Mas ele não disse assim. Eles disseram justamente, diretamente a Faraó, para Faraó ter misericórdia deles. Mas eles estavam ali não era por conta de Faraó. Primeiro por Deus, e segundo porque quem era o governador era o irmão deles, não o Faraó. Mas tem pessoas que são ingratas, né? Esquece tudo, quer passar por cima igual um metrô. Mas Deus não é ingrato, não. Deus sabe como trabalhar na vida dos ingratos. Você está por cabeça, não é por cauda. Descanse, que não adianta eles quererem lhe atrapalhar. Então, falou Faraó a José. Veja que eles falaram isso a Faraó, mas Faraó se dirigiu a José, o governador, a quem Faraó conhecia, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. Veja que eles vieram a ti, não foi a mim. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos, habita na terra de Gósen, e se sabeis que entre eles há homens valentes, os porais por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Ele disse uma coisa interessante, ele disse: a terra de Gósen diante de ti. E no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Por isso que eu coloquei, Deus está preparando um banquete. Porque a fome era grande, mas no melhor da terra para colocar os irmãos e o pai. Principalmente aqueles irmãos que fizeram tanto mal. Descansa que o banquete está preparado. Deus vai te honrar e vai te surpreender. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Um homem de Deus, ele não tem vergonha de estar diante de uma grande autoridade, não. Ele foi, mas ele falou de Deus. Ele abençoou o Faraó em nome de Deus. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias de ano da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são de 130 anos. Pouco e maus foram os dias de ano da minha vida, e não chegaram aos dias de ano da vida de meus pais, nos dias da sua peregrinação. E ali Jacó contou em poucas palavras, passou dias difíceis, dias bons, mas a idade dele era aquela. Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Sabe o que é isso? É quem tem identidade com Deus. Independente de estar onde estiver, não perde sua fé e fala do seu Deus. E aqui diz 2 vezes que Jacó abençoou a Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessões na terra do Egito,
no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. Entendeu o banquete? Na hora da fome, estava ali José abençoando sua família. Tem banquete para você ser abençoado e abençoar os seus. Aqui Esté 1, do verso 1 ao 4, diz: Sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias. Aqui fala de um rei que reinava, né? Que futuramente ia ser o esposo de Esté. Mas neste momento eu quero falar do rei Assuero assim, representando o grande, o poderoso, aquele que está preparando um banquete para mim e para você. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susá. Deus está na maior fortaleza que é o céu. Está lá sentado, preparando um grande banquete para mim e para você. Porque ele aqui preparou o banquete para a sua equipe. E Deus tem um lindo banquete para mim e para você. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia, a Mídia e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Veja que toda aquela elite, aqueles subordinados a ele, aqueles cargos de chefia, príncipe, princesas, estava tudo ali na festa. Eu e você somos príncipes e princesas do Senhor. E tem um banquete sendo preparado. E o 4. Para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Aleluia! Por muitos dias, a saber, 180 dias. Esse rei aqui, ele preparou aquele banquete para mostrar a sua grandeza. Era um ser humano. E o Senhor dos Exércitos está preparando um banquete para mim e para você, para mostrar, como sempre, a grandeza dele e a fidelidade dele na minha e na tua vida. Olha o que diz Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem passado muitas lutas, né? Mas o fim está chegando de mal. E está chegando melhor que as bênçãos, o banquete. Melhor é o paciente do espírito. Oh, que coisa linda, aleluia, do que o orgulhoso de coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É o final, vem banquete. Melhor é o paciente do que o espírito, do que o orgulhoso de coração. Então, que orgulho não leva ninguém a nada. Que você tenha paz, tenha humildade. Que você entenda que o melhor de Deus está chegando na minha e na tua vida. Aqui só foi para falar de banquete. Deus preparou um banquete para Jacó, para sua família, direcionado por José. Assuero representa aqui o rei que preparou um grande banquete aqui na terra para as autoridades, para as suas princesas, seus príncipes. E eu e você somos príncipes e princesas do grande, do rei do mundo. E ele também está preparando um banquete para mostrar a glória dele, que é infinita. E aqui também diz em Eclesiastes 7:8, que é melhor o final do que o início. O início foi de dor, o início foi de tristeza, o início foi de decepção, mas agora o final é de banquete. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.